Deus e Pai, nós te louvamos pelo culto até aqui. Cremos que a tua presença é real neste lugar. Cremos que o teu Espírito, Pai, está tocando vidas pela ministração do louvor. Realmente esse nome que é o nome de Jesus, é o santo nome, é o doce nome, é o nome que nós servimos. Pai, louvado seja o nome do Senhor. Opera com poder no nosso meio nesta noite. E agora, Pai, eu coloco diante da tua presença os meus filhos que estão trazendo ofertas, dízimos, primícias, ó Deus, na frente da tua casa. Há promessas específicas na tua palavra, Pai, que são dirigidas a esses teus filhos. Que nenhuma dessas promessas, ó Deus, fique sem ser cumpridas na vida deles, que eles possam provar que o Senhor é benigno e que o Senhor é misericordioso e que o Senhor estende a sua mão de graça sobre cada família, sobre cada um dos teus filhos. Assim nós oramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 19. Nós estaremos dando continuidade a ministrações que temos ministrado em domingos anteriores, em dias de ceia. E Evangelho de João, capítulo 19, versículos 28 a 30. Nós estamos ministrando sobre as palavras proferidas por Cristo na cruz, ou as expressões proferidas pelo Senhor quando Ele foi para a cruz. Diz o texto: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e rendeu o Espírito. Irmãos, na última ministração, nós começamos a falar sobre algumas vitórias alcançadas pelo Senhor através deste ato de consumação na cruz. E uma delas que nós iniciamos falando e vamos dar uma continuidade hoje, é que ao dizer está consumado, Jesus alcançou vitória sobre o pecado. Sua morte foi sacrificial. Nós sabemos que ele se entregou voluntariamente. Ele não foi à cruz porque alguém o mandou para a cruz ou porque ele cometeu algum deslize. Não, ele entregou-se. E ele fala isso ali no Evangelho de João: meu Pai que me ama, meu Pai me ama porque dou a minha vida para retomá-la. Aí ele fala assim: ninguém a tira de mim, mas eu dou a minha por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la, porque esta ordem eu recebi do meu Pai. Não há um texto mais claro do que este, de que nos mostra Jesus oferecendo a sua vida, dando a sua vida por nós. Com o seu sacrifício é que nós podemos alcançar a libertação dos nossos pecados, daí a vitória. Diz em Gálatas 1,4, fala que ele se entregou por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus nosso Pai. João Batista também, estou apenas recordando um pouquinho que já falamos. João Batista, ele, quando viu Jesus, aliás, ele cresceu praticamente junto com Jesus, mas ele nunca tinha olhado para Jesus como ele olhou nesse texto. O texto diz que Jesus vinha vindo e ele então fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus tem essa autoridade, ele é maior do que o pecado, ele sobrepôs o pecado. Uma prova disso nós falamos, ficou evidente naquela mulher que foi apanhada em adultério e trazida para Jesus. Os fariseus, os líderes religiosos queriam testar Jesus através daquela mulher. E eles disseram: o que você vai fazer com ela? E Jesus não deu ouvidos à voz daquela gente e começou a escrever na areia, mas eles insistiram, inquiriram. E Jesus então olha para eles e diz: aquele que estiver
sem pecado, atire a primeira pedra. E o texto diz que aqueles homens saíram um a um, foram embora, porque a palavra de Jesus foi como uma palavra de acusação sobre eles. O único que não podia ser acusado de nada era Jesus, porque ele não cometeu pecado. A sua vida não teve nenhum pecado que alguém pudesse olhar ou ver. E ele mesmo não condenou aquela mulher, pelo contrário, ele mandou aquela mulher embora, dizendo que os seus pecados estavam perdoados e ela estava livre para ir embora. Irmãos, isto é o que vimos na ministração anterior. Hoje, avançando um pouco mais nessa questão do Senhor ser vitorioso contra o pecado, nós observamos que ele cumpriu em detalhes aquela promessa relatada ali, profecia relatada ali no livro de Isaías, quando fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as levou sobre si e as nossas doenças. Contudo, diz o texto, o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ainda pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse texto é muito interessante. Nós temos aqui uma palavra, a palavra castigo. Essa palavra vem de um termo hebraico que significa punição, disciplinar alguém. Ou seja, o pecado merece castigo. Jesus não merecia castigo porque ele não tinha pecado. Mas ao assumir o meu pecado, ao assumir a minha dor, ao assumir as minhas doenças, ele se tornou enfermo naquela cruz e digno de punição. Por isso que esse texto fala que ele foi punido por causa dos nossos pecados. Ele foi castigado. Ele sofreu a morte em meu lugar. Ele sofreu a morte em seu lugar. Mas ele venceu o pecado ao ressuscitar. Essa mesma verdade a gente pode encontrar nas palavras de Paulo aos Romanos, quando Paulo fala o seguinte: consequentemente, veja o que Paulo diz: assim como por uma só transgressão, vamos traduzir aqui para pecado ou erro, né? Resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Essa transgressão ou pecado que aparece nesse texto, ela tem como consequência o quê? A condenação. Ou seja, a transgressão resultou em condenação. Mas o ato de justiça, que foi a morte de Cristo, resultou em nossa justificação. Ou seja, trouxe vida a todos nós. Se o pecado trazia a morte morte de Jesus na cruz trouxe vida para mim e para você. Portanto, terminou, ficou consumada a nossa libertação do pecado, que nos impedia o acesso a Deus. O pecado era uma barreira terrível de divisão entre o homem e Deus. Mas em Cristo essa barreira foi abaixo. Usando de outras palavras, mas com a mesma conotação e com a mesma intensidade, Pedro fala algo impressionante ali na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, quando diz que Jesus morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Na Bíblia, na linguagem de hoje, eu não gosto muito dessa versão, mas aqui ela serve porque ela vai dar uma clareza maior para esse texto. Ela diz o seguinte: porque o próprio Cristo sofreu uma vez pelos nossos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ou seja, nesta linguagem de Pedro, há um processo de condução do ser humano a Deus, uma vez que esse estava separado dele por causa do pecado. E a palavra grega usada aqui no texto
temos uma palavra grega usada no texto, que é a palavra prosago, que significa abrir um caminho de acesso de alguém para Deus. Tornar alguém aceitável diante de Deus, ou conduzir para mais perto. E no dizer de Paulo, quase falando a mesma coisa de Pedro, ele diz que foram aproximados aqueles que estavam longe, mediante o sangue de Cristo. Ali em Efésios 2,13, nós temos esse texto. Ou seja, Jesus consumou sua obra para nos aproximar de Deus, fazendo a nossa reconciliação com Ele. Éramos inimigos de Deus, mas hoje nós somos reconciliados. Através de Jesus, nós somos perdoados e colocados de volta nos braços do Pai. E esse texto é um texto que a gente lê muito, mas é bem interessante ler aqui também, para confirmar isso que nós estamos trazendo aos irmãos. Hebreus 10, 21 a 22. Tendo, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aí continua. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Ou seja, há um processo de limpeza aqui, há um processo de limpeza da sujeira do pecado. E isso inclui, de acordo com esse texto, a totalidade do homem. Presta atenção, começa com a limpeza de coração. Inclui depois a purificação de uma consciência culpada. E termina com a lavagem do corpo com água limpa. Ou seja, todo ser humano que crê na obra expiatória de Cristo, ele passa por esse processo. Por isso que Paulo fala, vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, irmãos, Cristo foi vencedor sobre o pecado. Se hoje eu tenho acesso a Deus, se hoje eu posso orar ao Pai, se hoje eu posso chegar na presença de Deus, se eu posso levar as minhas dificuldades diante do Senhor, se o céu hoje está aberto para mim, se o céu hoje está aberto para você, foi porque Jesus quebrou na sua vida, na minha vida, o poder do pecado, esse pecado que impedia o meu acesso a Ele. Você que não é crente, você poderia fazer uma decisão a Jesus nesta noite e entrar para esse rol de pessoas santificadas, lavadas, purificadas pelo sangue de Cristo. Não há uma forma de se fazer isso a não ser através de Cristo. É através da fé em Cristo que nós nos tornamos justificados. Lá em Romanos 5:1 fala que justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então, se você que não é crente deseja ter essa paz, se você que não é crente deseja ser perdoado por Jesus, se você que não é crente deseja ter o seu caminho aberto para os céus, ou linha direta de comunicação com Deus, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa crer que Jesus é o único caminho, a única vida, o único que te leva para os braços do Pai. Porque Ele venceu o pecado. Amém? Pastor Marquinhos vai estar orando. Vamos nos colocar de pé neste momento. Nós vamos orar agora, depois nós vamos passar para o momento da ceia do Senhor. Eu peço que você neste momento feche os teus olhos, abaixe a sua cabeça por um instante, porque já vamos participar da mesa do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 26, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto,
qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer este cálice, e comer este pão, e beber este cálice. Feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça, se coloca diante do Senhor. Se há algo para confessar diante de Deus, alguma falha, algum pecado, a palavra do Senhor nos diz que se nós a Ele confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Querido Deus, nós nos colocamos em Tua presença neste momento, Pai. Nós queremos Te exaltar, meu Deus, porque um dia o Senhor foi para a cruz para se entregar por cada um de nós. Naquela cruz o Senhor pagou o preço do nosso pecado. O Senhor disse: está consumado, foi consumada a vitória. O pecado perdeu o seu poder sobre aqueles que creem em Cristo Jesus. O diabo deixou de ter domínio àqueles que se entregam ao Senhor. E nós te louvamos por esta grande vitória que o Senhor nos concedeu naquele dia. E nesta noite queremos celebrar a ceia do Senhor, relembrando a morte do Senhor e anunciando que breve o Senhor virá. Que em cada coração haja temor, haja quebrantamento agora, Senhor meu Deus, e pedimos, Pai, perdoa todas as nossas falhas, perdoa todos os nossos pecados, Senhor Deus, que possamos assim participar da mesa do Senhor, e que durante esse momento que estivermos aqui, levando aos irmãos, meu Deus querido, o pão, o cálice com suco de uva, que a Tua glória, o Teu poder, o Teu Espírito esteja se movendo entre nós, trabalhando em cada coração, promovendo quebrantamento, cura, libertação, para a glória e honra do nome de Cristo Jesus. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu quero chamar aqui os irmãos, os diáconos que vão estar nos auxiliando. Irmão João Sorrente, José Osório Bravo, irmão Maurílio, irmão Dutra, irmão Eliezer Mantovani, irmão Eduardo de Oliveira, irmão Benedito Morasco, irmão Luiz Augusto Lugato. Então esses diáconos podem vir aqui à frente, vão estar nos auxiliando agora. E eu já quero chamar a equipe de louvor também, para vir aqui à frente. Quem deve participar da ceia do Senhor? Todo aquele que é crente, batizado, está em comunhão com a sua igreja, mesmo desta igreja ou de qualquer outra denominação cristã, você deve participar. Eu vou pedir que os irmãos que vão participar da ceia, fiquem de pé neste momento. Os diáconos estão entregando o pão para vocês. O louvor aqui de louvor vai estar entrando no louvor. E conforme vocês forem recebendo, vocês vão se assentando. Mas continue em espírito de oração.
volta aqui para o púlpito. Este pão que está na tua mão, ele simboliza o corpo do Senhor, que se entregou por nós na cruz do Calvário. Pare para pensar agora que o privilégio que você está tendo aqui neste momento é algo que não dá para se compreender humanamente. Quando você olha para dentro da palavra e você compreende o quanto eu e você somos pecadores, e aquilo que de fato nós merecíamos por conta de sermos pecadores, aí nós olhamos para a cruz, olhamos para o que Cristo fez e a sua entrega. Nós só temos mesmo que mais louvar, glorificar e exaltar o Senhor por este intenso e maravilhoso privilégio que Ele nos concedeu. E brevemente nós estaremos participando da mesa do Senhor lá na glória, nas bodas do Cordeiro. Fique de pé quem vai participar, por favor, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24, diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos agora, irmãos, em nome de Jesus. Pai, diante da tua presença, Pai, quero te louvar, quero te agradecer, Pai, por esse momento tão maravilhoso na minha vida, Pai, de poder participar da ceia do Senhor e poder distribuir com meus irmãos, Pai. O Senhor tem abençoado ricamente a cada coração que está participando da ceia, Pai. É um momento muito grandioso, um momento muito maravilhoso na nossa vida, Pai. Muito obrigado por tudo que já aconteceu aqui, Pai, pelo período de louvor, pela tua palavra, Pai. E agora, Pai, eu te pedir em nome de Jesus, Pai, essas pessoas que não estão podendo participar da ceia do Senhor, Pai, que um dia eles possam ter esse privilégio, Pai, de participar da mesa do Senhor, Pai. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Irmão, você pode se sentar por um momento. Eu quero deixar uma leitura para a sua reflexão. Apocalipse 22, do versículo 10 em diante diz: disse-me ainda: não segues as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aleluia, amém. Fique em pé, receba o cálice com alegria e gratidão no seu coração, e nós vamos louvar o Senhor agora com mais um cântico. Infinito
do Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebamos, irmãos, em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santo, santo, santo é o seu nome, Pai. Glória te damos, Senhor Jesus, por poder participar, Pai, de um ato tão maravilhoso como é a ceia, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque em alto e bom som nós podemos declarar que só Tu és Deus, só Tu és Senhor, na nossa vida, na nossa terra e na nossa cidade. Muito obrigado, Senhor Jesus. Pai, abençoa cada irmão meu que participou da ceia, Deus. Senhor, renova, Pai, renova as forças, ó Deus. Pai, renova a aliança feita, ó Pai, naquela cruz, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo seu sacrifício. Muito obrigado. Essa é o que lhe faço. Em nome de Jesus. Amém.
culto está chegando ao final. Lembrando ainda dos adolescentes, jovens, que pudermos auxiliar na separação dos alimentos das primícias, falando um pouco sobre as primícias. É muito importante que você que participa dessa igreja faça a sua doação, não deixe de participar, porque essa doação, ela vai atingir pessoas necessitadas, que carecem de uma cesta básica, de um alimento. E eu sempre digo que é muito melhor dar do que receber. Quando você dá, você tem. Quando você recebe, você não tem. Então não seja você na qualidade daqueles que recebem, mas seja você na qualidade daqueles que doam. Não deixe, porque é muito importante aquele quilo de alimento que você traz, aquele arroz, aquele feijão, aquele óleo, é muito importante. Nós sabemos o quanto é importante, eu e a Sandra temos o privilégio de poder fazer as cestas, a Nilza, o Lugato entregam a cesta, o pastor Luiz também dá a sua contribuição aí, levando. Então a gente sabe como isso é importante, que ministério importante na igreja é esse, irmãos. Viu? Então, não deixe de participar. Ser uma bênção, né? E tudo que você faz para Jesus, Ele vai recompensar. Deus não deixa nada de graça para ninguém. Pode ter certeza do que eu estou falando. Pastor Neto tinha uma expressão que ele usava, ele dizia o seguinte: Jesus paga bem. Sabe o que é pagar bem? É pagar bem mesmo. Ele até fala, né, que se você deixar pai, mãe, irmãos, você vai receber 100 vezes mais ainda nesse mundo, e no porvir a vida eterna. Eu não quero receber 100 vezes mais do que eu dou, não, mas se puder, é bom, né? Se você recebe 100 vezes mais, você vai ter 100 vezes mais oportunidade de ajudar outras pessoas. Então, não deixe de participar. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Já